Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Plan. Está no ar o Giro Esportivo desta quinta-feira, as notícias do futebol brasileiro, os esportes em geral e falaremos, é claro, da Copa Libertadores. Ontem tivemos as partidas decisivas, agora para as fases finais tivemos times brasileiros que tropeçaram frente a times gringos e também confrontos nacionais históricos. Vamos então à primeira partida que tivemos ontem, o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu passar para a próxima fase, venceu o São Paulo por 1-0, mas foi no sufoco, foi sofrido, depois de Leandro Damião, o carrasco aqui de Poços de Caldas, artilheiro do Campeonato Mineiro, conseguiu fazer um gol meio caindo ali, mas sem goleiro praticamente, 1-0 para a equipe celeste, que conseguiu jogar muito bem contra o São Paulo e foi para os pênaltis. A primeira partida entre São Paulo e Cruzeiro ficou 1-0 para o São Paulo, aquele gol no finalzinho em que o goleiro Fábio salvou de fato uma goleada que poderia ter sido na primeira partida, e agora o Cruzeiro fica mais tranquilo depois de ter conseguido fazer este gol, mas levou para os pênaltis, né, gente? E nos pênaltis, quem decidiu foi de novo o goleirão Fábio, joga muito, para mim um dos melhores goleiros do Brasil, conseguiu superar Rogério Ceni, conseguiu superar os atacantes do São Paulo, ou seja, qualidade Dunga. Fica de olho aí no Fábio também, goleiro mineiro, que está surpreendendo e muito nos gramados. O São Paulo, portanto, depois de conseguir uma ótima partida contra o Cruzeiro, conseguiu de fato envolver o Cruzeiro na primeira partida. Agora foi a vez do Cruzeiro conseguir a vitória e assim mesmo, durante a partida o Fábio trabalhou muito e evitou o empate ou até alguma vitória do São Paulo para cima da equipe mineira, que avança para a próxima fase, até que depois de um sufoco deu tudo certo, né? A próxima partida também que falaremos, o Corinthians, gente. Muita zoação que tivemos, já que o Corinthians perdeu para uma equipe não muito conhecida, o Guarani do Paraguai, só que foi um jogo que o Corinthians apático, irreconhecível dentro de campo, já que não conseguiu a vitória, ou no mínimo 2-0 para levar para os pênaltis. Ainda teve 2 expulsões, um jogo que o Guarani dominou a equipe do Corinthians, e infelizmente perdemos uma representação na Copa Libertadores. O Guarani que tem um time de qualidade, mas não muito conhecido. A partir disso, um gol também regular, nada de impedimento, conseguiu fazer, o goleiro Cássio ficou vendido mesmo ali no final, nada a fazer para o goleirão Cássio, que falhou naquele primeiro gol, a primeira partida, aquele frangaço do goleiro Cássio, muita gente disse mão de alface, a zoeira que foi com os corintianos foi espetacular mesmo, porque perder para o Guarani não pode, hein, gente? Depois de Tolima, que era pesadelo dos corintianos, temos o Tolima e temos o Guarani do Paraguai. Na próxima partida, também da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro jogou com o Internacional. Uma partida que o Atlético, com aquele grito de eu acredito, acreditando mesmo na vitória, porque a primeira partida ficou 2-2, e Valdívia, uma das maiores revelações do Internacional, que vem jogando muito futebol, já disse que o sonho dele é ir para a seleção brasileira, fez o primeiro, uma pintura, o primeiro gol, o segundo também. D'Alessandro puxou para o meio da área, ninguém acreditava num chute do gringo dali, mas foi na gaveta, gente. Olha a curva que a bola fez, goleiro Vitor só na saudade, hein, Vitor? Poderia tentar ainda, mas ficou só na saudade. 2-0 para o Internacional, a partida já se encaminhando a uma vitória de fato do Colorado. Depois disso, o Atlético teve a sua reação, conseguiu diminuir. 2-1, sendo que tivemos também um gol anulado por parte da arbitragem do Atlético Mineiro. E depois o Internacional conseguiu fechar a vitória em uma falha da zaga, o goleiro Vitor vendidaço ficou ali também, e Valdívia de novo participando da jogada, o Valdívia que é a revelação do Internacional e o D'Alessandro. Então, uma dupla de craques na equipe do sul do Brasil. E para fechar este primeiro bloco também, agora, antes da Libertadores, tivemos o jogo da Champions League, a definição do outro finalista da Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões. E olha, para quem pensou que daria Real Madrid, nada disso, nada feito. Quem conseguiu passar foi a Juve. A Juventus passou depois de começar perdendo a partida em um pênalti duvidoso, no mínimo, polêmica, já que James Rodrigues foi com Chiellini dividir a bola e o juizão deu a falta. Falta para o Real Madrid dentro da área, pênalti. Depois deste pênalti, portanto, foi cobrar gol. James Rodrigues que tentou fotografar ali, deu certo.
O gol então, 1-0 para o Real. Real que mantinha-se vivo, portanto, poderiam até gritar, eu acredito, viu, a torcida ali do Real, mas nada disso. Depois desse gol, um chute no meio do gol, uma pancada no meio do gol, o goleirão Buffon, experiente, mas não conseguiu parar Cristiano Ronaldo, camisa 7, que fez o primeiro da partida, comemorou muito ali com o Sérgio Ramos, só que depois a Juventus não deixou barato. Gente, um contra-ataque, até um bate-rebate ali na área, chute no meio da área que não deu para o goleirão Casillas. Morata conseguiu fazer o gol, que conseguiu a classificação, carimbou a classificação, Pirlo, Chiellini, jogadores comemorando e muito, já que a Juventus consegue esta final histórica e pega o Barcelona na grande final, a finalíssima da Liga dos Campeões. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e olha, fique ligado. Próximo bloco aqui do Giro Esportivo, participação especial, Alex Joaquim, ele que é gerente de futebol da Caldense, participa conosco, fala das negociações, do futuro da veterana, inclusive a Série D do Brasileiro já está definido para 2015, os confrontos em que a veterana terá pela frente. Então, fique ligado.